Bom dia, pretas e pretos, pretos e pretas, povo africano no mundo. Ontem, eu coloquei o fragmento de uma entrevista de Jane Elliott falando sobre racismo, sobre o quanto os brancos são cruéis. Ela é uma mulher branca. E dizendo que a gente pode mudar isso com a educação, né, e tal, e eu tirei isso do perfil de uma pessoa negra que diz que só acredita em branco antirracista assim. Acabei perdendo a amizade dessa pessoa porque eu disse a ele que não existe branco antirracista, que a gente tem que parar de acreditar nisso, que a gente precisa acordar. E aí ele não gostou, disse que estava acordando aquela coisa toda. Não, mas no frigir dos ovos eu postei esse fragmento no meu Instagram, no meu Facebook, com essa legenda falando sobre a gente não confiar que essas pessoas serão nossos salvadores, que os brancos, por mais empatia, por mais que goste de você, por mais que te ajude, essas pessoas não vão nos salvar. Porque quem é o responsável pelo problema não vai curar o problema, né? E aí, duas pessoas me recomendaram assistir Olhos Azuis, o documentário feito por Jane Elliott. E aí eu vim falar para essas pessoas e para outras pessoas que ainda estão perdidas e que caem nesse tipo de conversa, porque eu também já caí. Eu já fiz um curso de História da África, que na parte que foi se falar sobre orixá, colocaram, eu não sei nem o nome dela, não faço questão, é uma mulher branca que se tornou referência para se falar de orixá. E aí eu fico assim hoje me perguntando se esse povo não se questiona que para falar da sua ancestralidade eu preciso colocar uma pessoa branca que teve que estudar com pessoas africanas sobre orixá para essas pessoas me ensinarem. É muito estranho, é muito bizarro. A mesma coisa é você acreditar no discurso, na luta de uma pessoa branca para falar de racismo. Primeiro, a gente tem que parar de ficar girando em torno do racismo. É por isso que a gente acredita em antirracismo, é por isso que a gente acredita no branco. Porque Olhos Azuis foi uma amostragem com um pequeno grupo de brancos durante 2 horas e meia, infligindo a esses brancos alguns tratamentos que os negros sofrem dentro de uma sociedade ocidental, racista e tal. E aí, os brancos não gostavam, ficavam com calor, porque estava sentado no chão, e porque era tratado com rigidez, era tratado como qualquer coisa, aquela coisa toda, durante 2 horas e meia. Ah, Manu, mas ela... ficaram com raiva dela, mas chamaram ela de mulher amante de negros e tal, e o pai foi demitido, a família dela sofreu, a família que fundou aquela terra sofreu retaliações por conta dela. E aí eu lhe pergunto, e depois disso, mudou o que na sua vida? Na vida do nosso povo, mudou o que? Sabe? Porque 2 horas e meia de brancos dentro de uma situação de violência simbólica, que nem foi violência física, porque se fosse dentro de cadeias, aquele mesmo grupo sendo perseguido pela polícia e tantas outras coisas que a gente passa, passando fome, uma série de coisas dentro de um tempo maior, ainda assim não mudaria, porque quando sai dali, eles voltam para os privilégios deles, vão ficar com raiva, vão. Assim como os brancos tiveram raiva de Martin Luther King e matou ele, mas a luta de Martin Luther King não acrescentou em nada para a nossa liberdade. Eu não estou falando que eu não gosto dele, que não admiro. Ele era um homem espetacular. Mas lutar para que o branco reconheça que ele é racista e que nós temos humanidade é uma idiotice. Você não vai mudar a condição do predador. O predador é predador. Não vai deixar de ser.
Aí vem uma galera, bota você dentro de um tonel, um poço, e aí quem botou, alguns daqueles daquele povo, não faça isso com ele não, tire ele daí. E aí outra pessoa daquele povo pega uma dessas pessoas e coloca também dentro do poço e diz assim, você tá gostando de ficar aí? E aí quando a pessoa sair, ela vai ficar com raiva. Pode até ser que mate, que eu acho difícil. Mas você vai continuar no poço. A condição de estar no poço é sua. Aquela pessoa foi infringida durante 2 horas e meia. Você continua dentro do poço o tempo todo. E o que eu quero dizer para vocês é parem de adorar os brancos. Abraham Lincoln não foi um emancipador. Ele era racista também. Jane Elliott, por melhor que ela tenha sido, ela não é emancipadora. Ela acredita, não somos todos iguais e temos que educar os brancos. Isso é uma luta fadada ao fracasso. A gente vai passar a vida toda tentando educar o predador a não nos morder, a não nos comer. Quando você está dentro do poço, você não estuda quem te colocou lá dentro, você não estuda as possibilidades de fazer com que aquela pessoa entenda que aquilo ali está doendo em você, você estuda as possibilidades de sair de dentro dele. O que é que eu posso fazer para sair daqui? Então, o que está faltando ao povo preto é o que é que eu posso fazer para não permitir que os brancos me infrinjam violência. O que é que eu posso fazer para ser livre? E não é fazer para mim, pessoa, é para fazer para mim, povo, porque nós somos infringidos como povo no mundo inteiro. E como povo, a gente precisa pensar em estratégias de sair desse estado de desgraça. Nós precisamos parar de pensar no próprio umbigo. Eu quero trabalhar na Globo, ganhar muito dinheiro e ficar famoso. Não, trocar isso por eu quero criar um audiovisual preto para contar as nossas histórias, para empregar pessoas pretas. Porque ter empatia não muda a condição de quem está sofrendo. O que muda a condição de quem está sofrendo é sair da condição de sofredor. E a gente precisa sair dessa condição de vítima e de que precisa de uma Jane Elliott, que precisa de um Abraham Lincoln, para a posição de quem toma o protagonismo na sua própria luta e sai do poço e impõe respeito a quem te colocou lá. Pelo amor de Deus, chega. Pelo amor de Orixá, de Olorum, acordem.